Amarílio, eu queria primeiro dar as boas-vindas, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu queria saber, a primeira coisa de tudo é como que o Cimental entrou na sua vida, como foi os primeiros contatos com essa raça e como que ele entrou na vida, tanto pessoal quanto profissional do senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer e muito quero te agradecer a oportunidade de estar participando desse programa. A minha vida no Cimental é interessante, porque eu nasci dentro do Cimental. Eu, desde menino, desde criança, fui criado no meio do Cimental. Em particular, graças a um tio meu que foi presidente da associação, presidente por muitos anos, foi o fundador da Associação do Cimental, Agostinho Caiado Fraga, e eu, desde menininho, sempre tive dentro de um curral de cimental. A minha família é tradicionalmente criadora de cimental, desde 1907, onde meu bisavô começou com a raça cimental no Brasil. Isso graças ao Ministério da Agricultura, que na época fomentava a raça cimental não, as raças europeias no Brasil inteiro. E uma delas era a raça cimental. Isso foi no sul do Espírito Santo, no município de Muqui, no estado do Espírito Santo, onde meu bisavô tinha propriedade. Ali começou a história do Cimental Caiado Fraga. Daí passaram gerações. Meu avô não foi um criador de cimental, criava várias raças, e meu tio-avô, aliás, o meu tio, Agostinho Caiado Fraga, nem sei, um visionário, vamos dizer assim, que ele começou a juntar o restante de animais que existiam na família, na fazenda do meu bisavô. E começou a selecionar esses animais. E daí começou a criar, e através do Ministério da Agricultura, com suas amizades dentro do Ministério da Agricultura, ele conseguiu, após alguns anos de criação, a criar a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Cimental, da onde ele pegou isso no nível 0 e levou isso à maior associação da raça europeia no Brasil, nos anos 80. E nessa época nós participamos também ativamente. Meu pai foi um bom criador de cimental e eu dei continuidade a isso, me tornando até o maior criador de cimental da raça no Brasil. A Caiado Fraga, da qual eu era o proprietário, ela foi, na década de 80, o maior rebanho da raça cimental no Brasil, onde nós conquistamos muitos prêmios, difundimos muito, fizemos vários leilões, uma quantidade bem grande de leilão, até 8 leilões por ano, em diversas localidades do Brasil, e tivemos a oportunidade de ter grande sucesso, onde nós fomos até... temos 5 melhores criador e expositor da raça cimental da Exposição Nacional. Talvez ainda não tenha alguém que tenha conseguido esse número de títulos consecutivamente. Então, essa é a história, mais ou menos, da Caiado Fraga. A verdade é que eu nasci e estou até hoje dentro da raça cimental. Incrível, incrível de verdade, assim, essa conexão de uma vida, né? E eu queria saber uma coisa que é importante a gente dizer, que o cimental ele é uma raça que a gente chama de dupla aptidão. Ele serve tanto para o leite quanto para a carne, né? Para a pecuária de corte. Qual que foi e qual que ainda é o foco da sua propriedade, do cimental na sua propriedade? Eu não abandono essa dupla aptidão. Eu acho que essa aí é o grande diferencial da raça cimental. Essa dupla aptidão, que tanto para carne quanto para leite, esse é o grande sucesso da raça. A raça cimental é a maior raça do mundo. Então, devido a esse critério de ser de dupla aptidão, que ela pode ser usada muito bem no gado de corte, aonde que ela tem um desempenho fundamental, e também no leite.
ela não é produtora de leite a nível de uma raça holandesa, mas ela produz um bom leite, uma quantidade suficiente para manutenção de propriedades, de vida e etc., e ainda dá a oportunidade de ter um bezerro de boa produtividade de carne. Em países mais desenvolvidos, se abate um bezerro com 1 ano de idade, com um peso em torno de 20 arrobas de peso, né? Então, é um sucesso total. E aqui no Brasil, o cruzamento industrial, indiscutivelmente, o cimental é a melhor raça para o cruzamento industrial, pois ele dá a maior quantidade de carne para o produto industrial. Ele melhora muito as raças zebuínas e, entre todas as raças, é o maior ganhador de peso. Além de ter fêmeas excelentes matrizes para leite, onde pode se tornar também boas produtoras de bezerro, né, criadoras. E além da fertilidade ser muito alta. Uma coisa muito importante que eu sempre bati muito é trabalhar a rusticidade da raça cimental, porque sem ela é quase que impossível criar no Brasil num clima tropical. Então, nós temos a obrigação, isso é uma questão de obrigação, de fazer o animal mais rústico para os trópicos. E isso aí é um trabalho de melhoramento difícil, mas que ele tem que ser dedicado. Ele tem que ser envolvido no melhoramento genético da raça cimental no Brasil. Eu sempre tive foco para essa aptidão, daí, de repente, até os grandes resultados que nós obtivemos na década de 80, 90 e etc. Tem que se tomar um pouco de cuidado com a rusticidade do gado. Selecionar a rusticidade. Isso é fundamental para que nós continuemos crescendo com a raça cimental. Ótimo. Amarílio, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre, na área do corte principalmente, é que nós vivemos um momento de virada de ciclo, um momento de margens um pouco mais apertadas, e você comentou que o cimental ele fornece mais arrobas por animal. Qual a importância disso para o pecuarista que quer enfrentar esse momento de virada de ciclo, de margens se apertando e manter ali a sua operação com uma certa lucratividade? Veja bem, essa virada de ciclo ela sempre existiu, só que me parece tem alguma coisa errada nesse momento da pecuária de corte. Eu não consigo entender que um rebanho que diminuiu no Brasil, o rebanho no Brasil ele está diminuído, ele não aumentou sua capacidade de produção assustadoramente. Eu vivo numa região só de corte, de pecuária de corte. E não vejo, assim, primeiro, o aumento do volume de rebanho. Não existe. Eu estou no Mato Grosso, na maior região produtora de animais de corte das raças zebuínas. Eu estou na região produtora de gado mesmo, só tem gado, não tem... Iniciando muito pouca lavoura na minha região. O norte do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso, a sua aptidão é pecuária mesmo, só. E não tem esse aumento de rebanho lá. E outras regiões, até diminuindo muito gado. E nós temos a maior população bovina por estado, né? O Mato Grosso, a maior população bovina do Brasil. O mercado, ele me é muito estranho o que está acontecendo. Nós somos um grande exportador de carne, o preço da exportação não diminui, o preço interno no mercado, no varejo, não diminui, e o preço da arroba, assustadoramente, teve essa diminuição esse ano. Não acredito muito que o ciclo está tendo muita interferência nisso. A justificativa é o ciclo da pecuária, mas eu não acredito nisso. Eu acho que está tendo mais manipulação de outras formas, da forma econômica,
da forma financeira, da forma da riqueza, prejudicando o setor. Veja bem, o ano passado nós tivemos boi a R$300 aqui no Mato Grosso. Quer dizer, e de repente vir para 200 e pouco, é uma diferença assim, estrondosa, que não tem explicação. Então, eu não acredito nesse... É claro que tem um ciclo, mas esse ciclo não está interferindo como deveria interferir, como já em outras épocas ele interferia. Não sei se você entendeu bem meu raciocínio. Eu acho que tem mais intervenção de mercado do que o ciclo interferindo no processo atual. Sim, perfeito. Amarília, eu queria puxar um tema que eu acho que é muito importante. Você produz, você cria animais, aliás, no Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. E aí eu queria puxar isso que você comentou sobre o cruzamento industrial, sobre trabalhar a rusticidade da raça. Como é a adaptabilidade desses animais no centro-oeste do Brasil, uma região quente, uma região que muitas vezes é um pouco mais seca? Como que é esse trabalho? Quais são os resultados do cimental por aí? E quais são os resultados de cruzamento que o senhor pode nos apresentar, que o senhor tem aí na sua propriedade? Veja bem, nós temos um trabalho de 100 e poucos anos em cima de rusticidade. E esse mesmo trabalho que foi feito lá no leste do Brasil, ele é praticado aqui no oeste do Brasil. Então, esse é um trabalho de mais de 100 anos de seleção em cima da rusticidade. Então, esses animais chamados cimental brasileiro, da qual ele é divulgado com esse nome, cimental brasileiro, ele é rústico, ele aguenta o carrapato, ele aguenta o clima, ele aguenta o sol, ele aguenta todas as intempéries da parte tropical. E o que nós temos que continuar fazendo é dar continuidade a isso. Resistência a carrapato, eu tive bons trabalhos, tem publicado na China, nos Estados Unidos, sobre isso aí, sobre a rusticidade a nível de doenças transmitidas pelo carrapato, como a babese, por exemplo. Então, isso são coisas extremamente importantes. O Brasil não tem mais animais tropical ou europeu devido a exatamente isso, a falta de rusticidade deles ao clima, aos parasitos e ao tipo de capim e outras coisas a mais. Por isso, o zebu domina tudo. O zebu é por mérito, não é por conveniência, não, porque ele é o animal dos trópicos. Então, ele consegue sobreviver livremente, sem interferência de homens. É só ter comida para ele que ele vai embora. O europeu, não. O europeu requer os cuidados para o clima tropical. É um clima completamente diferente e ele requer esse trato. E nós temos que transformar, injetar qualidades zebuínas, qualidades que o zebu tem nos europeus, igual foi feito o nosso gado. O nosso cimental brasileiro, ele teve interferência zebuína e aplicado técnicas, aplicado consanguinidade, aplicado manejos, aplicado várias coisas para que ele se tornasse um animal que aguentasse o clima tropical, como ele sempre aguentou no Espírito Santo, aguenta aqui no Mato Grosso, no Goiás, em qualquer parte do Brasil tropical. Ele não aguenta muito frio. Esse cimental brasileiro, realmente, ele é rústico. Às vezes, a gente, por necessidade genética, porque a gente chega num ponto, eu mesmo tive problema de genética, de consanguinidade, que a consanguinidade tem um limite, ele não pode ser ultrapassado, aquele limite. A lei da natureza é muito perfeita, então a gente tem os limites da gente. E quando você atravessa, eu cheguei no limite que eu tive que sair dele, criar novas coisas. Aí injetei sangue europeu novo no meu rebanho. Aí vieram alguns problemas menores, consequentemente, porque ele tem um outro lado positivo, né? Animais meus eram altamente consanguíneos, então muito forte,
predominância genética muito forte e que conseguia manter. Mas, mesmo assim, sempre atrapalha um pouco. E a gente, como selecionador, como melhorista genético, tem que aplicar essas técnicas para a gente ter eficiência no que a gente produz. Eu, graças a Deus, sempre tive sucesso com meus rebanhos, porque eu sempre tentei aplicar a melhor tipo de melhoramento genético no animal. Está dando para entender bem o que estou falando ou estou muito... Claro. Não, claro, tá ótimo. Eu queria saber, você comentou que você não abre mão da dupla aptidão. Você valoriza tanto a questão da produção de carne do cimental, quanto também essa valência que ele tem na produção de leite. Na pecuária leiteira, hoje, a produtividade é a palavra do dia, né? A palavra de ordem. O que o cimental, como o cimental, a partir da sua experiência, contribui para aumentar essa produtividade, para melhorar essa litros de leite por dia, né? Esse número de litros de leite por vaca? Quais características você enumeraria do cimental? Não, a raça cimental não vai melhorar o leite da holandesa, não. Quantidade, não. Ele pode melhorar outros caracteres, a falta de carne do holandês, porque você pode ter um criatório de leite, não com alta produtividade, como a média produtividade, e também ter um produto de corte, um bezerro, para você abatê-lo, que é uma outra fonte de renda. Isso é uma questão de opção de renda. Você tem as duas rendas. Você tem a renda do leite e a renda da carne através do bezerro produzido. Eu não acredito, e nem vai acontecer nunca, uma alta produtividade do cimental chegar ao nível de uma raça holandesa. Não tem como, porque isso aí tem que ser altamente especializado. Eles estão muito na frente da gente na quantidade de produção de leite. Mas nós temos a vantagem de ter essa dupla aptidão de produzir carne e leite. Isso nós podemos fazer com eficiência, igual muitos países fazem, como os alemães, os austríacos, os próprios suíços e outros países que aplicam essa dupla aptidão em seu rebanho, a carne e o leite. Agora, se ele quiser esse leite puro, ele vai ter que tirar só de holandês, que ele está muito na frente, né? Vamos ser corretos com as coisas, né? Perfeito, perfeito. Marília, eu queria então agora partir para uma questão da associação mesmo. A associação está completando 60 anos, 6 décadas de existência. Você pode nos contar algum fato, algum momento dela que foi importante para o seu trabalho, para o seu rebanho, para você pessoalmente, emocionalmente mesmo, que seja? O que você... por fim, o que você tem para esperar, o que nós podemos esperar dos próximos 60 anos da associação, né? Já passamos 60. Como serão os próximos 60? Quais são os avanços que a gente pode esperar, que a gente pode olhar e ficar ansioso assim para o futuro? Olha, a história da raça cimental é uma das histórias mais bonitas da pecuária nacional. É uma história que partiu de uma pessoa, do início, Agostinho Caiado Fraga, uma pessoa com formação só primária. Ele não tinha nem um ginásio. E esse homem tinha uma personalidade tão forte, tão importante, tão inexplicável. Como que um cidadão daquele, pobre, não era rico, consegue fazer uma associação, porque tem um problema cultural, tem vários problemas, entendeu? Agostinho Caiado Fraga é um símbolo inexplicável para quem o conheceu profundamente, igual a mim, que desde menino convivi com ele. É um homem de uma força, de um poder insuperável. E ele conseguiu, através... O homem não tinha formação técnica, formação profissional, não tinha... Tinha mal ginásio, acho que nem tinha ginásio, formação ginasial. Primária eu tenho certeza que sim. Ginasial não sei se ele concluiu.
mas era um homem de uma garra assustadora, um desbravador, um monstro. Eu não tenho nem explicação. Esse homem pegou um negócio do zero, do nada, e transformou na maior associação de europeu do Brasil. Não tem, procure, Jesse, Guernes, holandês, tudo, nada incomparável com a raça cimental. Transformou a raça cimental na maior do Brasil. Ele, do nada, começou doando animais para criar. Meu pai foi um que ganhou um tourinho dele para começar a criar a raça cimental. E assim outras pessoas. E ele, com a sua garra, com o seu dinamismo, conseguiu sair do zero e chegar na maior raça europeia do Brasil. Não em quantidade, da raça dupla aptidão a maior. Sem recursos, sem nada, mas com garra, com prazer, com satisfação. Ele fez tanto... Nós tivemos um momento na década de 90 de ser o principal, os maiores preços, os maiores leilões, os maiores tudo, era da raça cimental. Além disso tudo, ele ainda formou o seu sucessor, Alain Fraga, que foi presidente também por muitos anos e que teve a ousadia ainda de passar o bastão para o nosso novo presidente, que também está indo levando a bandeira também com garra, com satisfação, com prazer. Quer dizer, teve essa capacidade também, o Alain, de sustentar essa raça por muitos anos e passar o bastão para uma pessoa importante e digna que merece fazer o que está fazendo. Então, a raça cimental, graças a Deus, ela tem tido boas lideranças. Por isso ela está ainda no patamar que está. Claro que atravessamos dificuldade depois dos anos 2000, com a mudança até de fantasias, de moda, modismo, ela ter dado a queda na raça cimental, que teve a queda no final dos anos 2000, meados de 2000. E ela vem se mantendo até hoje, no menor escala, mas mantendo e vai continuar. Você pode estar certo disso. Não é hoje a principal raça de cruzamento industrial, mas está aí firme e forte, né? Porque o americano não é brincadeira aguentar ele, não. Ele disputa com o americano, é muito dura. E ele veio forte com o seu Ober de Angus, né? Devido a isso, nós tivemos uma queda. Foi uma coisa relativamente natural, né? Mas nós estamos aí, firme e forte, e vamos dar continuidade. Eu já passei para um filho meu, quer dizer, eu tenho meu sucessor, tá certo? Que vai dar continuidade à raça. Alain deve ter o seu, Bernardo deve ter o seu, e assim vai, os outros criadores todos também devem ter. E temos novos criadores também dinâmicos, corajosos, bons criadores, que vão tocando a raça na sua necessidade. Eu creio que nós vamos durar o resto da vida aqui no Brasil. Nós temos já 60 anos, né? Pouca associação tem 60 anos de idade. É isso aí, são 60 anos de muito sucesso e que venham mais 60, que venham depois desses mais 60 e assim por diante. Com certeza. Amarília, eu queria, em nome da associação, e assim, agradecer mesmo esse momento de você ter separado esse tempinho para conversar com a gente, contar um pouco da sua história, contar um pouco do seu trabalho, contar um pouco das suas experiências. Isso é muito especial mesmo. Grandes histórias fazem uma grande associação, com certeza. Então, muito obrigado. Se você quiser deixar uma última mensagem, quiser deixar alguma última palavra aí para a gente, tá ok? Mas só queria agradecer mesmo e mandar um forte abraço aí, desejar muito sucesso para você, tá ok? Bom, eu só quero pedir aos criadores que estão vivendo a raça no momento que deem continuidade à nossa grande raça, pois ela é a melhor do mundo. Eu estive agora viajando, eu faço uma viagem
Rodo. Vou para a Europa, eu fico rodando, rodei 4 países agora. E sempre atrás do cimental. Sempre correndo atrás para me ver onde que tem cimental, onde que não tem. E eu tive o prazer de ver na Romênia, por exemplo, esse ano que eu tive. A Romênia tem muito cimental. Cruzado com holandês, cruzado, puro, tem todo jeito, mas tem cimental. Então, a raça pode estar certo, vai ser grande aqui no Brasil, no mundo inteiro. É uma raça que ela é a maior do mundo, né? Então, não tem risco nenhum de ter atraso. Vai ter períodos melhores, períodos piores, mas vamos tocando. Isso é a vida, né? Tudo tem seu ciclo, de altos e baixos, né? Eu que quero agradecer a oportunidade que você está me dando de poder prestar algum conhecimento, algum esclarecimento. Eu continuo firme na raça, tenho um sucessor que vai tocar a raça, não no volume que tinha antes. Eu fui o maior criador de cimental do Brasil, então hoje o nosso rebanho é menor por vários motivos, né? Até por uma localização, mercado menor, essas coisas todas. Sou um criador de raça nato, crio Guzerá, desde a época que eu crio cimental, crio Guzerá. E depois que mudei para o Mato Grosso, eu passei a criar raça Nelore também. Não que ela seja a principal minha, não. A minha principal é a cimental. Eu te agradeço a oportunidade de estar conversando, prestando alguns esclarecimentos e alguns conhecimentos que eu tenho. Muito obrigado. Então, encerramos aqui essa primeira entrevista com o Amarílio. Fique ligado, nós teremos mais entrevistas, teremos mais conteúdos nessa comemoração dos 60 anos do Cimental. Que venham mais 60. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.